Olá, está no ar mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Seja muito bem-vindo a acompanhar mais uma edição, obviamente preparada com muito carinho, com muita dedicação, e a nossa oração é que ela seja bênção, edifique a sua vida e te auxilie, obviamente, no crescimento intelectual e teológico. Por isso, participe do programa de hoje, não só assistindo, mas interagindo também, respondendo a nossa enquete, que daqui a pouquinho vou colocar para você. Para falar em interação, já tem aqui o meu perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só. E eu estou fazendo tudo bem mais rapidinho para a gente poder ganhar tempo na nossa conversa. E já vou então apresentar os meus convidados de hoje. É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Roberto Cruvinel. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite e seja bem-vindo novamente. Graça e paz, meu amigo Zeca, reverendo Tiago Naruz, meu amigo, a gente é amigo mesmo. E a você que é brilhante, a programação nos dando o privilégio da sua audiência, minha saudação costumeira, dizendo, Rei Irene tu querio. Vamos mudar, Rei Harisca e Rei Irene tu querio. A graça e a paz do Senhor. Bom demais estar contigo. Debate interessante. Que polariza visões teológicas, né, irmão? Mas estamos aí, estamos juntos aí, vamos apresentar, sempre respeitosos. Nesse tema, você vai escandalizar a comunidade pentecostal ou não? Nessa Não, você acho vai... que não. Ah, tá bom. Não é do meu feitio escandalizar a comunidade. Escandalizar eu fui bruto demais no termo. Mas você deixa boquiaberto em alguns temas a comunidade pentecostal, porque você tem algumas opiniões divergentes, mesmo sendo um pentecostal clássico. Clássico, eu sou clássico. Isso, você deixa a comunidade boquiaberta. Boquiaberta, não escandalizada. Desculpa, mas eu fui moleque, como diz o meme. Tá bom. Ó, você fez a saudação em grego, aí todo mundo escuta em casa e fala assim, caramba, eu queria fazer igual, queria saber as palavras, falar, interpretar, ler, traduzir. Mais fácil que inglês. E você tem um caminho bom para fazer isso, não tem? Tiago 1:22 diz ser depois praticantes da palavra e não somente ouvintes, né? Uma versão corrigida de serem cumpridores da palavra. O texto original é fazedor. Então, o texto que significa que é como se você reescrevesse o texto bíblico com a sua própria vida. Boa. Por isso que Paulo diz, vós sois cartas abertas. Tá vendo como é interessante entender a palavra de Deus? Vem conosco, vem estudar comigo, me manda uma mensagem, até 6 aulas. Minha proposta no curso online é você está alfabetizado no grego koiné. Você está falando, lendo, traduzindo literalmente, traduzindo na equivalência dinâmica e fazendo análise morfossintática, quer dizer, o que cada palavra significa. Mas nunca estudei, não tem problema, vem comigo. Ó, manda uma mensagem para 11 967 66 5787 com a palavra grego, vou te mandar informações, baratinho. 11 967 66 5787. Ó, já apareceu para você o WhatsApp, o canal do YouTube e o perfil no Instagram. Aliás, lá no perfil do Instagram, se você mandar uma mensagem, ele vai te falar dos materiais também. Sim. Que foram reeditados e... 2 livros eu reeditei, a 4ª edição, A Vida da Igreja. É possível a pessoa ser cheia de poder e carnal ao mesmo tempo? Eu mostro que sim, analisando a igreja de Corinto. Não é? O que é a igreja de adoração, a igreja de sofrimento? E o outro é entendendo o ministério profético à luz da Bíblia. O que é profeta? Existe isso ainda hoje? Não é? O que é um falso profeta? Então, são 2 livros que estão disponíveis. É só você ou me chamar no meu direct, né? Sim. Ou no meu WhatsApp, 11 967 66 5787. Então, aí, todas as informações para você, inclusive, conhecer e acompanhar o ministério. Nas redes sociais, o Cruvinel tem muito material, vale a pena você segui-lo por lá também. De novo, obrigado, meu irmão. Eu gosto muito de receber o Cruvinel aqui, porque nos debates ele quase me convence. Você tá duro de coração. Quase. Você é duro de coração. E aí, pensando nisso, falei, vou ter que trazer um cara bom para debater com ele, para eu não ficar tentado a aceitar o que o Cruvinel tá falando aqui. Por isso que eu convidei hoje o reverendo Tiago Naruz, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, meu irmão, seja bem-vindo. Graça e paz, é sempre uma alegria, viu, Zeca? E hoje eu tava olhando pro Cruvinel e eu tenho notado que cada vez que eu o encontro, ele tá mais jovem, né? Ele tá demais, com a aparência mais jovem. Eu te dou até o porquê disso, eu digo. Mas muita oração, né, Cruvinel? Fala pra ele. Tem nome, né, minha oração? Tá bom. E eu preciso do interesse desse nome aí, né? Não, esse daqui é exclusivo, irmão. Esse daí é só dele, só. Que mexe. Esse daí é outra história. Não é o programa, não é sobre isso. Mas Tiago, sempre bom te encontrar. Muito obrigado, viu? É sempre uma alegria. Tava com saudade, né? Algumas demandas da igreja, por conta de uma transição, me impediram de vir em outros convites, mas eu estava ansioso, né? Em especial
por ser ao lado do Cruvinel, que o pastor Cruvinel, me perdoe, a quem eu tenho grande carinho. Aproveito para ressaltar aqui o recado do pastor Cruvinel sobre o grego. Um dos debates que mais me surpreendeu pela destreza foi entre ele e o reverendo Stefano. Então fica até uma dica para que depois vocês assistam, foi algo fantástico. Então, de fato, né, um grande teólogo, e eu espero que nós tenhamos aqui momentos, né, lógico, de divergências teológicas, mas para a glória do Senhor. Amém, amém. E será, com certeza, uma oportunidade para quem nos assiste de aprender, crescer também. Informações da igreja, Tiago, por favor. Vamos lá. No Instagram é IP Alto da Lapa, esqueci, é IP do Alto da Lapa, desculpa, sempre esqueço. Isso, IP do Alto da Lapa, e o meu é @RevTiagoNaruzzi. Então, mande lá um recado, mande um abraço, para que eu saiba que você me acompanhou aqui, para que a gente mantenha ali uma conversa, um diálogo, uma comunhão, tá bom? Que Deus te abençoe. Inclusive, os contatos já apareceram aí direitinho para você também poder acessar, e nós vamos deixar tudo salvo no nosso perfil oficial do Instagram. Vamos lá, põe na tela aí, ó, o nosso tema, batismo no Espírito Santo. Novo nascimento ou revestimento de poder? Meus convidados vão responder a pergunta, indicando a linha que eles vão seguir. Na sequência, você vai ser convidado a participar da nossa enquete e aí a gente continua a nossa conversa. Vamos lá, Cruvinel. Novo nascimento ou revestimento de poder? Do que nós estamos falando? Batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder, não é? É importante entender o que significa novo nascimento, qual é o significado da palavra batismo. Em outra oportunidade aqui, eu falei sobre o significado desta palavra, o substantivo grego, não é? Na verdade, nominativos masculinos singulares, segundo declinação, para ajudar o reverendo Naruzzi aí, que ele gosta dessas coisas, que é baptismos, que significa imersão, literalmente. Pode significar oblação, mas depende do polissemia, onde o texto está incluído. Mas o verbo baptizo, que é a primeira pessoa do presente indicativo, como aparece no dicionário, eu coloco dentro. Então, a Bíblia mostra vários tipos de batismo. Mostra, por exemplo, o batismo de João ou Batista, que não tem nada a ver com o batismo cristão, o batismo de fogo, que é condenação. Mostra lá o batismo na nuvem, o batismo na morte. Mostra o batismo no mar, mostra o batismo pelos mortos, que cita, mas não referenda. Mostra o batismo cristão e também mostra o batismo no Espírito Santo, que é locativo, colocado dentro. Porque o que é novo nascimento? Quando você recebe Jesus, você nasce de novo. E aí, o texto que é usado pelos irmãos reformados, a meu juízo, né? Eu acredito que seja isso. Efésios, capítulo 1, versículo 13, quando diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, não é? Porque para ser salvo, batizado em água e tal, tem que crer primeiro, né? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é símbolo de propriedade. É diferente do revestimento de poder. Existem textos bíblicos, não é? Atos 1:8, e recebereis dínamis, que o desavisado e até uma certa ignorância e até maldade diz que essa palavra significa dinamite, que isso é um anacronismo, o Nobel não tinha inventado dinamite ainda. Aliás, se alguém for à sua igreja dizendo que vai quebrar tudo na sua igreja, não recebe. Pregador não deve quebrar, pregador deve edificar. Já ouviu essa expressão? Fui lá, quebrei tudo. É uma infantilidade, uma quinta série que só Deus para ter misericórdia. A palavra dínamo significa gerador de força. E o Senhor está falando isso para crentes. E recebereis dínamis e ser-me-eis mártir, testemunha. Para que serve o batismo no Espírito Santo? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Efésios diz que a nossa luta são contra as potestades espirituais da maldade, não é? Então, é um revestimento de poder. Essas são minhas considerações iniciais, se não desembala aqui, Naruzzi não fala mais. Não para mais, já dá um estudo completo. Vamos lá, Naruzzi, quero te ouvir também. Vamos lá, nós entendemos que batismo ali, ele significa, sim, novo nascimento, mas aqui eu gostaria já de fazer uma importante observação. Nós não negamos a ideia do revestimento. O que nós não fazemos é separá-lo como se fosse, então, um segundo batismo, né? Duas experiências. E depois até achei interessante, porque na fala do pastor Cruvinel, ele disse sobre, acho que citando Mateus 3, quando ele disse que existe o batismo, vários tipos de batismo, e um deles é o batismo
com fogo, referindo-se ao juízo. Então, isso até me surpreende, porque geralmente... Por isso que eu falei, eu falei que ele deixa a comunidade boca aberta. Boca aberta. Olha lá, é isso eu vou defender isso num outro programa. Tá. olha lá. Porque geralmente esse texto é usado, né, Sim. pelos pentecostais, pela tradição pentecostal, justamente para mostrar ou tentar mostrar um batismo subsequente, ou seja, um enchimento que vem depois do batismo que seria das águas, né? Então, até fiquei surpreso, porque a gente entende de fato que ali existe até talvez um paralelismo antitético ali, pelo menos na sua estrutura, né? Ou até mesmo um quiasmo, referindo-se aos versículos que vêm antes, né? Que ele vai pegar com a sua pá e vai jogar no fogo, enfim. Mas eu fiquei surpreso com isso, né? Mas aí, por que eu digo que nós não negamos? Porque, de fato, quando você vai, por exemplo, eu acho que ele vai usar tanto Lucas quanto o próprio livro de Atos, né? Atos 2, existe ali um revestimento. E eles vão defender a ideia de um revestimento para a missão. Nós entendemos que ali não é normativo, mas é descritivo, mas entendemos também que quando nós somos cheios ou batizados com o Espírito Santo, nós somos revestidos. Mas por que eu não consigo ver a ideia de um ato separado, subsequente, ou até mesmo como no batismo? Porque isso traria para nós alguns problemas, como, por exemplo, a ideia de duas classes de crentes, né, de cristãos, ou seja, em que foi selado, que eles vão fazer essa divisão, né? Outros que foram selados, mas também cheios. E aí nós temos problemas, porque existe apenas um único batismo. A Bíblia vai dizer em alguns momentos em que aqueles que não foram selados ou batizados não pertencem ao Senhor. Então eu vou tentar caminhar por essa linha de reflexão, né? Boa. Deixa eu abrir a oportunidade para você participar também. Acesse o nosso perfil do Instagram, vote na nossa enquete. Vamos colocar na tela aí a pergunta. Complete a frase, tá? Que a gente colocou lá. Ó. Batismo no Espírito é, primeira opção, novo nascimento. Segunda opção, revestimento de poder. Terceira opção, não sei. Então vai lá, vote, participe, contribua, dê a sua opinião também para a gente poder, no final do programa, colocar aqui a porcentagem também, tá bom? Vamos lá, Cruvinel, voltar a palavra contigo. Eu quero até desmanchar uma falácia que não pertence aos irmãos reformados, mas pertence àqueles que pensam assim, que existem duas classes de crentes. Porque aí você iria admitir um gnosticismo cristão. O que é gnosticismo? É gnosis, é conhecimento. É aquele cidadão que acha que é mais crente, ou mais hábil, ou mais espiritual em detrimento de outro. E nós não ensinamos isso, e a Bíblia também não ensina isso. Mas a Bíblia faz clara distinção, sim. Faz clara distinção, sim. Em que pese os irmãos reformados não negarem o revestimento de poder, mas entenderem isso como ato subsequente, a meu juízo não é isso que a Bíblia diz. Primeiro, eu quero dizer a diferença de entendimento sobre o que é normativo e descritivo. Para os irmãos reformados, o livro de Atos ele é descritivo, não engendra ou não propõe doutrina, não é? Para nós, todo texto bíblico é de inspiração, é teopneustos, inspiração divina, e existem doutrinas ali, sim, em que pese toda a Bíblia ser palavra de Deus, nem toda a Bíblia é doutrina e nem toda doutrina é para a igreja. Então, vamos aqui a alguns textos bíblicos, tá? No livro de Atos, obviamente. No livro de Atos. Atos 2, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Todos os discípulos que estavam no cenáculo já eram crentes. Então, veja, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Você entrega a sua vida a Jesus, Atos 2, 21, Romanos 10, 9, 10. Você entrega a vida a Jesus, você é instado a buscar ao Senhor. Para ser batizado no Espírito Santo, é necessário ser crente. Não é? É necessário você ser salvo primeiro. Você não é batizado no Espírito Santo sem ser salvo. Nós fazemos essa distinção clara, para nós existe clareza nisso. Nós vemos em Atos capítulo 8, versículo 14 a 17, que os que foram batizados no Espírito Santo eram novos crentes e acabaram de ser batizados nas águas. Então, eles foram batizados. Nós vemos em Atos 9, 17, Saulo, novo convertido. Ananias o chama de irmão, não é? Nós vemos em Atos 10, 43 a 46, na casa de Cornélio, foram batizados no Espírito Santo novos na fé, cujos corações haviam sido purificados, inclusive com a evidência de falar em línguas. Atos 15, 9, nós podemos dar uma referência sobre isso. E eles receberam testemunho da parte de Deus. Então, nós vemos essa diferença clara.
talvez o que difere é exatamente isso. Para os irmãos reformados, eles veem uma continuidade, ato contínuo, ou colocam o mesmo nome. Para nós, não. Novo nascimento, você aceita Jesus, é salvo, e aí você tem que buscar ao Senhor para ser batizado no Espírito Santo, como aqueles que ficaram no cenáculo orando todos aqueles dias. E aí, Naruzzi? Vamos lá. Esse texto de Atos, eu acho um texto importante para a gente refletir sobre ele, né? Por quê? O que acontece em Atos? Capítulo 2, o texto que o pastor Cruvinel nos citou aqui. As pessoas que estavam ali reunidas foram cheias do Espírito Santo. A pergunta que a gente precisa fazer para o texto é a seguinte: o que se cumpre aqui? Joel capítulo 2, não é isso? Quando a gente vai para Joel capítulo 2, em especial a partir do versículo 28, olha o que o texto diz. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda carne. Existe uma promessa aqui que este derramamento, que para nós é o batismo dos eleitos e que para uma tradição mais pentecostal ou carismática, é o revestimento de poder. Aqui nós estamos num problema. Por quê? Porque o texto promete que todos seriam cheios. Se em Atos capítulo 2 está se cumprindo aqui a profecia de Joel e é revestimento de poder simplesmente para uma missão, a pergunta que nós precisamos fazer para hoje: todos são cheios? Por exemplo, existe uma distinção nessas tradições e eles afirmam que nem todos serão cheios do Espírito Santo, nessa questão ou de um segundo batismo, ou de uma segunda bênção, ou de uma outra nomenclatura. Isso vai divergir de denominação para denominação. Mas perceba, isso se contradiz, porque essa própria tradição vai alegar, vai afirmar que todos que são salvos são selados, mas nem todos recebem do derramamento do Espírito. Como harmonizar isso com a profecia de Joel capítulo 2? Até brinquei com o pastor Cruvinel, não lembro se com ele ou com outro convidado, que aí a gente faz aquelas brincadeiras que geralmente fazem conosco. Todos aqui são todos ou todos aqui são apenas os eleitos, né? Então, eu acho muito difícil essa ideia. E respondendo, por exemplo, acho que foi, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, foi Atos 8 que o senhor citou, né? O próprio texto vai dizer ali, se a gente olhar, deixa eu abrir aqui, rapidinho, aqui, ó. Atos 8, dos versículos 9 a 17. O próprio texto vai fazer menção que o batismo ali ministrado é o batismo nas águas, o batismo de João Batista. Ou seja, não há problema algum. Por exemplo, dentro da prática presbiteriana, como é que nós fazemos quando nós batizamos uma criança ou até mesmo um adulto? Nós não estamos afirmando que o selar do Espírito Santo, que é o novo nascimento, acontece no ato. Pode acontecer em alguns casos. Mas a nossa própria confissão vai dizer que não se restringe ao momento da administração. Por quê? Porque muitas vezes acontece o quê? A pessoa passa pelo sacramento, mas os efeitos, a eficácia, o selar ou até mesmo o revestimento do poder acontece depois, durante a sua peregrinação, durante a sua caminhada cristã. Então não vejo o problema. Aqueles homens haviam passado pelo batismo de João Batista, que é para arrependimento, mas só foram cheios depois. A gente não ora constantemente pelos membros, pelas ovelhas? Senhor, enche essa igreja, capacita-os para a obediência da sua verdade. Então eu não vejo isso como um problema, né? Até acho interessante que o texto é quase presbiteriano, né? Assim, um trocadilho amoroso. Porque Atos 2 responde o texto que o pastor citou, o reverendo citou sobre Joel. Quando o texto diz aqui, peraí, deixa eu só pegar, que eu já fui para outro texto, versículo 18. Ele usa o pronome possessivo. Quando o texto diz em Joel sobre toda a carne, em Atos 2,18 diz: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Inclusive para as crianças. Os servos fazendo e uma servas. brincadeira, né? Que a promessa é para vós e também para as vossas crianças. Só estou brincando para que a gente selecione algumas porções, né? Não, de fato, quando o texto diz é para os vossos filhos e a todos aqueles que chamar, está falando do futuro daqueles que buscarem o Senhor. Com relação ao novo nascimento, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas aqui está falando de derramamento de poder e profecia. Então, usa o pronome possessivo. De quem, sobre quem está falando? Toda a carne no universalismo, isso é heresia. O texto está dizendo sobre os meus servos, as minhas servas, aqueles que buscarem. Isso. Por isso que a Bíblia diz
buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É por isso que a Bíblia ensina a clamar ao Senhor, a pedir que esse revestimento venha sobre nós. Quando o texto de Atos 1:8 diz que nós deveríamos ser revestidos deste poder, e Lucas 24 fala, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, está falando de um momento de busca, irmão. Então o texto está falando de crentes buscando ao Senhor. Quando o irmão cita Atos, e o versículo capítulo 8, 14, eu tinha aberto aqui, e vou abrir novamente, vou ler com os irmãos, eu não uso computador, eu vou na moda antiga ainda, né? No 14 a 17, diz aqui, ó, versículo 16, porque não havia descido sobre nenhum deles, mas nenhum havia sido, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. É da doutrina que Jesus ensinava, que não é unicismo. Então lhes impunham as mãos e recebiam este Espírito Santo. Nós acreditamos que aqui é o derramamento de poder. Embora esse texto não fale de línguas, mas nós inferimos uma evidência visível. É o que nós vemos em Atos capítulo 10 em diante. Tá, deixa eu retomar então meu argumento para ficar mais claro, né? Eu concordo que eles são todos no sentido dos servos, mas a pergunta prática é a seguinte: todos os servos, todos os pentecostais recebem esse enchimento na prática? Não. Tanto que uma das condições, aí eu não vou citar denominações, mas para algumas denominações, é a pessoa evidenciar esse enchimento através do dom de línguas. Então perceba que nós estamos num conflito interno argumentativo, porque se são todos os servos, todos os seus, logo todos os cristãos, em especial de origem pentecostal, deveriam evidenciar isso. Do contrário, ou não estão debaixo desta promessa que refere-se a todos, ou esse entendimento está equivocado, né? Então, é um primeiro ponto. Um outro ponto, sobre o revestimento, eu não me lembro aqui a quantidade, faz um tempo que eu debati isso, mas, por exemplo, quando a gente fala de selado, geralmente lá o verbo está no auristo, uma ação concluída, como no perfeito. Quando a gente vai para revestimento, geralmente está no presente. O que isso significa em termos muito práticos? Que o tempo presente, ele marca sempre uma ação contínua e progressiva, não um ponto fechado como uma ação completa. Então perceba que nós, enquanto cristãos, somos incitados pela palavra, até exortados, a buscarmos constantemente esse enchimento. Por exemplo, quando a gente vai para Atos capítulo 2, Pedro estava lá, foi cheio. Quando a gente vai para outros textos em que cita-se que aqueles ouvintes foram cheios, a palavra usa novamente, e todos foram cheios. Perceba que Pedro já havia sido objeto de um revestimento de poder. Logo depois, dias depois, ele recebe novamente esse revestimento. Então perceba que não pode ser uma segunda bênção, um segundo batismo, mas uma busca, como bem disse o pastor Cruvinel, constante por essa capacitação para a santidade, para a missão, para a ousadia e tantas outras coisas mais, né? Esse texto é importante a gente analisar, porque existe entendimento equivocado sobre o texto de Efésios, e o texto tirado fora do contexto já era pretexto. O reverendo, na verdade, está citando, se não me falha a memória, Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E o texto, a palavra enchimento ali, está no presente no sentido contínuo, não pontilhar. E passivo. A tradução é assim, ide-vos enchendo, sempre. Está falando de busca. Mas o que o contexto explica ali? É isso que é importante. Porque é um texto difícil de explicar. O que significa Jesus soprou o Espírito sobre eles? É um texto muito difícil, dá o debate aqui, o que isso significa. No texto de Efésios, capítulo 5, versículo 18, o contexto mostra, olha, o mundo é mau. E fala sobre caráter. E que você deve ser buscando enchimento, vivendo no Espírito. A meu juízo, esse texto tem relação com Gálatas. Com o texto de como você deve buscar diariamente viver no Espírito. Agora, existe uma experiência pontilhar. Essa experiência existe. Olha aqui, ó. Atos capítulo 10, tá? E usa a mesma palavra Espírito, mas observa a construção do texto, ó. Capítulo 10, versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Então, aqueles que ouviam já eram crentes novos, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Veja, então
Perguntou Pedro, porventura, sequer eram batizados em águas ainda, eles foram batizados no Espírito antes mesmo de serem batizados em águas. Então, o texto aqui mostra claramente que era uma experiência real, uma experiência visível e com um sinal que era discernido por todo mundo. Vamos lá, esse texto de Efésios, de fato, né, eu não tinha citado ele de uma forma objetiva, pensando nele, mas ele também nos serve. E aqui o pastor bem disse, né? Ele é um presente imperativo, mas olha que curiosa. Ele está na voz passiva. O enchimento... faz, né? Exatamente. O enchimento, o agente dessa ação aqui não é o sujeito, não é a pessoa aqui. É o próprio Deus que o enche. Está na voz passiva. E agora essa ideia de Atos capítulo 10, não há problema. Por quê que eu digo? Né? Eu repito isso aqui. Embora a gente diga que todo aquele que foi selado, ele também vai ser cheio, nós também entendemos que esse enchimento não necessariamente acontece no momento em que ele foi selado. Quantas pessoas não tiveram, eu vou usar um termo aqui que depois as pessoas vão até achar estranho, mas a experiência do novo nascimento, que é uma experiência assim, espiritual, é algo que lhe transforma, mas os efeitos, as eficácias deste selar, dessa nova disposição espiritual, que eu vou chamar de enchimento do Espírito Santo, acontecem só tempos depois. Então eu não vejo problema nesse sentido, né? O que eu não consigo compreender é uma ideia de um segundo batismo, e aí diga-se de passagem para que a gente também não coloque aqui sobre a responsabilidade de pessoas inapropriadas. Se a gente for ver na história da igreja, seja na patrística, no período medieval, seja na reforma em especial, nunca existiu essa ideia de segunda bênção. Foi com o metodismo, mais especificamente com o sucessor de John Wesley, chamado John Fletcher, acho que é isso a pronúncia, em que vai aparecer essa ideia de second blessing, ou seja, de segunda bênção. Por quê? Porque eles entendiam e buscavam uma perfeição moral, que, segundo eles, só haveria através de uma segunda bênção, e aí há essa associação com essa segunda bênção sendo um batismo de revestimento. Poder. Isso vai ser tomado depois do século XIX, século XX, né, por uma outra grande tradição, e aí isso vira, como que eu posso dizer, o fundamento teológico, né, de determinadas correntes teológicas, vamos dizer assim. O fato de... Pra gente ir pro intervalo, tá? Tá. A última fala aqui, o próximo bloco começa com o Thiago. Num outro debate nós falamos, inclusive, sobre isso, né? O fato de você citar obras com relação à história, ela é narrada no viés, no olhar do historiador. Para um historiador reformado, um Quaker seria praticamente um herege. Para um historiador reformado, um darbista seria um camarada com uma visão teológica divergente. O fato de, por exemplo, a doutrina do Espírito Santo na Idade Média caiu no ostracismo. Nós vemos a doutrina do Espírito Santo ressurgir, por exemplo, no século XVIII, século XIX. Isso não invalida o que a palavra de Deus diz. Eu estou citando simplesmente o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus mostra crentes, pessoas já crentes que foram cheias do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo derrama sobre eles, eles falam outras línguas. Respondendo uma questão aqui do reverendo Tiago Naruzzi, em que tempo isso acontece? Ora, todos os salvos, irmãos, partirão para a glória um dia, correto? Em que tempo isso acontece? Tempo de Deus. Exatamente. Eu não vou ser ingênuo de dizer que todos são batizados ao mesmo tempo, e não é verdade. Mas essa promessa diz respeito a vós. Se você buscar, você encontra. Se você pedir, você vai achar. Boa. Vamos para o intervalo e na volta a gente já começa com o reverendo Tiago para a gente continuar aqui o nosso debate. Mas esse daqui é o debate que eu mais gosto. Você viu que eu nem falei. Rapaz, aí só fica aqui os convidados e muito conhecimento. Pensam. A GRADE, Academia Teológica da Graça de Deus, para você estudar teologia, se capacitar, se preparar para o seu trabalho ministerial. Código 11-3115-0819, 3115-0819. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer a nossa programação, o nosso conteúdo também. Intervalo rápido, vejam só, vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Hoje falando sobre o batismo no Espírito Santo, novo nascimento, revestimento de poder.
pastor Roberto Cruvinel, reverendo Tiago Naruzzi, que já no primeiro bloco aqui deram as suas impressões, contribuições, argumentações. Nós vamos voltar aqui à nossa conversa para ganhar tempo e, obviamente, poder aprender muito mais. Reverendo Tiago está com a palavra. Por favor, meu irmão. Bom, vamos lá, né? Eu até já presumo que não seja a posição do pastor Cruvinel, mas eu preciso fazer essa pergunta para que vocês em casa reflitam, né? Segundo a tradição que defende a necessidade, ou melhor, que o batismo com o Espírito Santo é como se fosse uma segunda bênção, né? Ou seja, algo diferente do selar do Espírito. Essa mesma tradição diz o seguinte, que para que alguém seja enviado, seja para pastorear, seja para uma missão, ele primeiro necessita desse revestimento, sem o qual, em muitas denominações, ele sequer pode ser ordenado, tá? Qual é a minha pergunta? Quando a gente vai para Mateus 28, a partir do 18, existe ali um imperativo, que eu não vou nem falar que é o id, né? Mas a ideia é de fazer discípulos. Olha o que o texto diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, ou indo, ou tendo ido, seria uma possível tradução melhor, né? Portanto, fazei discípulos de todas as ações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A minha pergunta é muito simples para os ouvintes. Se é necessário um revestimento para que eu cumpra isso, sem a qual eu não posso cumpri-lo, como é que fica se esse chamado, segundo essa mesma tradição, é algo universal? Ou seja, diz respeito a todos os cristãos. Uma pergunta muito interessante, inclusive é bem pior. Existem locais que você não é ordenado se você não for batizado no Espírito Santo com evidência de falar em línguas. E isso é compreensível porque também é uma questão dogmática, seria hipocrisia, uma coisa ilógica se uma determinada denominação ensina algo que você não vivencia. É a mesma coisa no presbiterianismo em todos os lugares. Agora, para que você pregue o evangelho, você tem que ser crente em Jesus, é isso. É simples. Para que serve o revestimento de poder? E Atos 1,8 responde: recebereis um gerador de força para que você possa, inclusive, até se necessário for, arriscar a sua vida, porque essa é a interpretação correta, mais ampla da palavra mártir, que está no texto grego de 1,8. E a nossa luta, irmãos, não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios diz que a nossa luta é contra as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. É uma luta espiritual. E quanto mais ferramentas de Deus você tiver, melhor para o crescimento da obra do Senhor. Uma coisa interessante que durante um tempo se ensinou, alguém ensinou aí, não tem nada a ver com a minha denominação, que para você fazer missões você não precisaria estudar idiomas. Se você, para sair do país, você não precisa usar idiomas, basta ser batizado no Espírito Santo que você falaria os idiomas da nação para onde você foi. É possível que aconteça? É possível. Já aconteceu em algum lugar? É até possível, mas a doutrina não diz isso. Não é isso que a doutrina diz. Tanto é que nós vemos aí o Paulo pregando entre estoicos e epicureus, e Paulo era cheio do Espírito Santo, estava citando filósofos gregos, não é? Os seus próprios filósofos, que era um homem de conhecimento. Então, uma coisa não invalida a outra. Essa é uma realidade. Agora, certo é, vamos pegar aqui Atos capítulo 19. Paulo em Éfeso. Atos 19, de 1 a 6, né? Eu estou dando aqui só texto, nada de história, irmão, só textos. Poderia até citar. E aí, eu sou professor de história, tenho licenciatura em história, dei aula de história há muitos anos no seminário. Poderia até citar, mas não ia me ajudar muito. Não, posso citar. Você quer? Vou citar, então, vai lá. Não quero. Não, continua no texto. O livro tem mais de 400 páginas. O Século do Espírito Santo. É o historiador Hollins, editora Vida. Não é? Posso citar vários historiadores que analisaram de forma diferente trechos da história, não é? Claro. Mas vamos para a Bíblia Sagrada, escrita por homens que foram inspirados pelo dedo de Deus. Atos capítulo 19, só para provocar ele, não é contigo não, viu, Tiago? Atos capítulo, porque ultimamente ele ainda está mandando umas alfinetadas, está tudo certo. Atos 19, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achou dali alguns discípulos. Ele achou o quê lá? Discípulo. Já eram crentes ou não? Crente, porque né? Existe uma diferença entre crente e discípulo. Se um dia você quiser ouvir pregar sobre isso, é só me convidar. Qual a diferença entre crente e discípulo? O discípulo, ele pega até por osmose as características do seu Senhor. Tanto que Paulo disse, ele, meus imitadores, usa o pronome possessivo. Esse papo de olha para Jesus, não olha para mim, não é coisa de gente sem compromisso com Deus. Se é para ver Deus, que veja na sua vida.
Diz aqui, ó, e se não gostou, o problema é teu. É assim mesmo, irmão. 2, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ora, eles já haviam crido, certo? Certo. Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar da existência do Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, sois batizados? Responderam, no batismo de João, que não é o batismo cristão, não é? E aí eles ouviram, porque eram discípulos, eles ouviram falar de Cristo. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, da doutrina, não é nada de unicismo aqui, não é? E impondo-lhes, impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e tanto falava em línguas quanto profetizavam. Se eu concordar com o reverendo Naruzzi, que é ato contínuo, ele vai ter que, acredito que ele deveria concordar honestamente comigo, então, que as línguas deveriam vir subsequentemente. E por isso que eu vejo coisas... Bom, porque se ele diz que quando você aceita Jesus, você já é batizado do Espírito Santo, nós vemos aqui as evidências físicas. Então, deveria vir. Não vem, são coisas estanques. E aí, Tiago? Bom, vamos lá, né? E eram os 12 homens, está escrito. Vamos lá. Esse texto aqui é muito usado, mas eu acho que alguns, eles talvez não compreendam muito, né? Os ouvintes. Por quê? O próprio texto vai dizer que batismo foi esse. Sim. É o batismo de João Batista. Uma outra coisa, discípulo, o que significa discípulo? Aluno. Alguém que segue o ensinamento de quem? Nesse texto de João Batista. Ao ponto que sequer eles conheciam a existência, não seria o termo mais correto, né? Ex, que é de sair, mas a subsistência ou a existência mesmo do Espírito Santo. Então, perceba, aí eles são apresentados e os apóstolos aqui simplesmente fazem o quê? Intercedem em favor de que eles sejam cheios do Espírito Santo. E aqui nós estamos num grande problema também. Eu vou jogar numa pergunta retórica, porque no versículo 4 disse-lhes então, né, Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, aqueles que cria, então eles foram ouvidos, eles foram batizados de novo? Batizados o batismo cristão. Então, é que para nós, uma visão aliancista, não há separação entre esse batismo ser de um ou de outro, apenas pode ser uma sombra que é complementada por aquilo que vem nós e esclarece. Diferença, Isso, nós temos diferenças nesse sentido, né? Posso explicar? Então, para nós não há problema. Por exemplo, vamos pensar num contexto da igreja para ficar mais fácil para os ouvintes aqui, para os espectadores. Será que todos os que estão na igreja foram já selados com o Espírito Santo? Alguns não, mas eles não se veem, ou nós mesmos, pastores, obreiros, não os enxergamos como verdadeiros discípulos? Porque eles seguem, em tese, os ensinamentos do mestre. Entretanto, é muito comum pessoas que estão caminhando há 2, 3 anos, 1 mês, 20 anos, e só receberem da dádiva, do dom de Deus, quando? No momento em que Deus determinou na eternidade. Então, eu não vejo problema nesse texto, tá? E aí, só para concluir a minha fala, pense, por exemplo, na igreja de Corinto. Uma igreja em que não havia dom algum. Quando você vai para o capítulo 12, versículo 13, o texto diz, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Que batismo é esse? Para nós não tem problema. Em que sentido? É o batismo que sela e que reveste, ao ponto que toda a igreja, na sua diversidade de dons, estava amparada. Agora, se houver uma separação, que esse batismo aqui é simplesmente revestimento, mais uma contradição interna. A igreja estava cheia de dons. E o texto fala que todos foram. E aí, como é que nós vamos responder isso aqui? Entende? Entendo. Nós vamos saber agora. Como é que nós vamos responder aí, Cruvinel? Vamos por partes agora. No capítulo 19, como no versículo 6, o texto é claro. Em que pese eles serem discípulos de João, o Batista, de terem ouvido a doutrina. De João. Aí falando da doutrina, inclusive, sobre Jesus. E foram Simão batizados Mago, aqui. O próprio Simão Mago é chamado dentro deles. Sim, mas aí, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Isso e foi. falavam em línguas como profetizavam. E é isso que eu estou questionando. Ao falar Se em essa línguas. questão é subsequente, todos os irmãos que se convertem e são selados deveriam falar em línguas. Porque nós vemos esta evidência aqui. Todos os textos que eu mostrei, eu vejo a evidência. Só eu proponho uma inferência, que é no capítulo 8. Com relação ao texto de Corinto, eu faço
o link com Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. É óbvio que ali não está falando sobre batismo em águas. Eu vejo todos nós somos batizados no corpo. Nós somos detentores da possibilidade de receber os dons de Deus. Entendi, boa. E aí, Tiago, o que você achou? Olha que coisa curiosa. Tem um personagem bem, como que eu posso dizer, polêmico na Bíblia chamado Simão o Mago. Que inclusive o pastor citou aí Atos 8, né, para falar dele. Quando a gente lê Atos, simplesmente o recorte do 14 ao 17, que diz, né? Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram para que estas pessoas recebessem do Espírito Santo. Aí eles usam o argumento do quê? De que estas pessoas já eram crentes, salvos, ou seja, já haviam sido selados. E aí, então depois receberam um segundo batismo para enchimento. Só que volta para o 9, versículo 9 desse mesmo capítulo. Ora, havia certo homem chamado Simão. Ali praticava mágica e assim por diante. No 11. No 12. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que evangelizava a respeito do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, tendo sido batizado. Eu pergunto, como é que nós vamos entender isso então? Porque se discípulo significasse necessariamente, dentro, né, da resposta da pergunta do pastor Cruvinel, pessoas que já foram salvas, então subsequentemente receberam o enchimento, minha pergunta é muito simples. Simão aqui era alguém novo nascido ou é simplesmente uma expressão de alguém que seguia ou aparentava seguir os ensinamentos de Jesus? Sim, a resposta... Interessante que o próprio texto mostra uma segunda possibilidade. Veja o versículo 18, que diz aqui, ó, vendo, porém, Simão, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo a oferecer seus dinheiro. Então, Simão abraça, ouve a fé, não era, obviamente, convertido, mas ele está ouvindo a fé ali, ele compartilha da comunhão dos santos e ele vê a diferença da imposição de mãos. E aí a Bíblia, o texto aqui não, é o único texto que não fala das línguas estranhas. O que é que Simão viu que chamou a atenção? E aí nós inferimos que se refere às línguas estranhas ou à profecia. Mas a minha pergunta foi, Simão é tido como alguém que abraçou a fé e logo em seguida quer comprar o dom. Sim. Ele é, de fato, alguém que nasceu de novo ou não? Obviamente o camarada não tinha entendimento, o texto está dizendo isso. Então perceba que eu não preciso usar discípulo como sendo restritivo a alguém que nasceu de novo. Sem dúvida, mas nos casos que eu apresentei, o contexto mostra que sim. Por exemplo, os que estavam no cenáculo eram crentes? Sim, e eles foram cheios do poder do Espírito Santo. Mas eu só estou usando essa argumentação para falar daquele texto que foi citado, em que alguns haviam recebido o batismo de João Batista. Não necessariamente eram salvos. Então, era alguém que seguia ensinamentos, né? Óbvio que o ensinamento de João Batista não trazia doutrina de salvação. Traziam que arrependimento e o batismo em águas é para quem já está arrependido. Que, inclusive, era por aspersão, pastor Cruvinel. Aí tu dizes. aí tu dizes. Muito bom. Ó, nós precisamos já para as considerações finais e conclusão. Então, o Tiago começa, depois o Cruvinel encerra, finaliza o programa. Mas eu gostei do versículo 13 aqui, hein? Então, lê aí o 3. Vai. 13, ele leu. O próprio Simão abraçou a fé, sim, sem dúvida. Abraçou e foi batizado. E aí o irmão falou uma coisa que não há dificuldade entre presbiterianos e arminianos ou pentecostais, que a pessoa pode até descer as águas, se ele é salvo ou não, é com Deus, é subjetivo. É subjetivo, boa. É subjetivo. Vamos lá, Tiago, considerações finais, conclusão aí, 1 minutinho e meio, 2 minutos, vai. Vamos lá, quero agradecer aqui, né, sempre o carinho da produção, a gentileza do Zeca, o respeito, o carinho também do pastor Cruvinel, que abrilhanta aqui sempre, né, os debates. Eu quero só deixar claro aos ouvintes que nós não negamos a necessidade, muito menos deixamos de pregar a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Porque existe um estigma de que presbiteriano não crê no Espírito Santo, não busca o enchimento, muito pelo contrário. Quem seríamos nós ou qualquer cristão se não fosse o enchimento do Espírito Santo? O que nós não entendemos é uma segunda bênção, né? Como se fosse uma distinção entre duas classes de cristãos. Obviamente, existem aqueles a quem Deus ativamente dá mais e aqueles a quem Deus dá menos. Mas todos, uma vez que foram selados, em algum momento da vida, serão cheios. Então, a minha fala é que você busque, sim, o enchimento do Espírito Santo, mas não isso como uma categorização
cristã dentro de um grupo e que te faça seleto dos demais. Não, simplesmente alguém que está buscando, primeiro, para sua santificação, para que você seja amoldado à semelhança do Filho e para que, assim sendo, você exerça aquilo que sem a qual o poder de Deus você não pode executá-lo, tá bom? Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, Thiago, pelo carinho, pela atenção com o programa. Vamos lá, Cruvinel. 1 minuto e meio aí. Certo é que Efésios 1:13 fala que você, quando recebe a Cristo, ouve a palavra da verdade e recebe a Cristo, você é selado, você passa a ser propriedade. E você começa a sua caminhada que nós chamamos de salvação contínua. Dentro da salvação contínua, além da santificação, você pode buscar o batismo no Espírito Santo, conforme Atos 1:8, é revestimento de poder. Os textos que nós vimos, as pessoas eram crentes, Atos 2, de 1 a 4, Atos 8, 14 a 17, Atos 10, 43 a 46. Mas alguém poderia dizer, mas isso é uma categorização diferente de um crente? Ora, todos os crentes têm que ter a humildade e a subserviência a Cristo. Mas existe, sim, diferenciação quando você pega os dons ministeriais. Uns Deus chama para apóstolos, outros mestres, outros profetas. São dons ministeriais e deve exercer com humildade para a glória de Deus e edificação do corpo. Se você é batizado no Espírito Santo e fala em outras línguas, isso não é para a sua vaidade. Inclusive, existe uma frase, né, e está na Bíblia, e eu falo ela em latim, vanita, vanitatus, et hominia vanitas, vaidade de vaidade, tudo é passageiro, os dons terminarão, lá no céu só teremos o amor. Deixa eu lhe dizer, sirva a Deus com alegria. Se você ainda não é salvo, entregue sua vida a Jesus de Nazaré. Viva para a glória de Deus, viva a palavra. Muito obrigado. Amém. Obrigado, reverendo Naruzzi, pelo carinho. Zeca, amém, por estarmos mais uma vez juntos. Boa. Pessoal, entra no meu canal do YouTube, me segue no Instagram, Pastor Roberto Cruvinel. Amém. Obrigado, Cruvinel. Quando chegar a minha mensagem lá escrito cursos lá, você já sabe o que é, hein? Essas apostilas aí, tudo aí que a gente quer aí, para aprender o... Posso te mandar tudo? O caminho, né? O caminho que você trilha, já tem que fazer uma revisão, isso aqui foi escrito no século passado. Ah, Cruvinel é bom demais, é bênção. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Contato dos nossos convidados à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Põe o resultado da enquete na tela, nós perguntamos para você, o batismo no Espírito Santo é, e aí você deveria completar com as opções. Vamos ver o resultado? Rapaz, 51% responderam novo nascimento. Primeira vez, hein? 40... rapaz, essa daqui é inédita. 47% revestimento de poder e 2% não sei. Rapaz, eu acho que postaram a enquete na hora que os presbiterianos estavam online. Tudo acordado. Estavam online, aí postou lá. Rapaz, aí se surpreendeu, hein? Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da audiência aí também. E eu tenho certeza que o debate contribuiu demais para a sua reflexão sobre o tema. A edição de hoje fica por aqui. Na sequência da programação, mais uma edição do Jornal Toda Hora. E amanhã nós estamos de volta com mais um programa Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima!